Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Léo Roberto, coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Uniaselv, e na live de hoje vamos conversar sobre as perspectivas para a engenharia no cenário atual. Para falar desse assunto, convidamos a engenheira Gláucia Guebin, que também é professora da Uniaselv. A Gláucia é formada em Engenharia Florestal, com mestrado em Engenharia Ambiental pela FURB. Além de professora da Uniaselv, a Gláucia também é conselheira titular na Câmara Especializada de Engenharia Florestal do CREA de Santa Catarina, é vice-presidente da Associação de Engenheiros Florestais do Vale do Itajaí e ainda presta serviços técnicos na área de engenharia. Também está conosco a Adriana Santos, que irá realizar a tradução em Libras, e também o Jean Dickmann, que está oferecendo todo o suporte técnico. Então, agradeço a presença de todos e passo a palavra para a Gláucia. Com você, Gláucia. Ok, obrigada, professor Léo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre engenharia para todos que nos assistem aí de todos os cantos do Brasil. Então, como o professor Léo disse, eu me chamo Gláucia Guebin, eu sou engenheira florestal e gostaria de desejar boas-vindas a todos que aqui estão para mais uma live promovida pela Uniaselv. Eu sou professora, então, da disciplina de Introdução à Engenharia para todos os cursos de engenharia da distância aqui da nossa universidade. E o tema, então, conforme já foi trazido pelo professor Léo, é perspectivas para a engenharia no cenário atual. Pessoal, eu só vou pedir desculpas, porque a gente teve um problema técnico aqui com a apresentação, então a gente está fazendo uma apresentação simultânea, né? Então, para começar a nossa conversa aqui, eu gostaria de fazer alguns questionamentos para vocês refletirem a respeito da profissão. Então, eu peço que todos que estão assistindo a nossa live respondam os seguintes questionamentos. Primeiro deles, por que você escolheu fazer engenharia? Caso você seja aluno de outro curso, se questione quanto à escolha dele, seja pedagogia, seja fisioterapia, enfim, qualquer o curso. Por que você escolheu fazer este curso? Segundo questionamento, você sabe o que vai fazer depois de se formar? Pense aí. Se quiser compartilhar conosco a sua resposta no chat, fique à vontade. E a terceira pergunta é: o que você tem feito pelo seu futuro além da graduação? Pois bem, eu vou lhe dar alguns segundos para você pensar a respeito, mas não se preocupe, essa live vai ficar gravada e você vai poder revê-la quando quiser. Vamos lá, professor, pode passar o próximo slide. Essas três perguntas, então, elas são interessantes, pois farão você pensar sobre o seu futuro e poder agir no presente. Então, assim, o primeiro questionamento que eu fiz antes é: por que você escolheu fazer engenharia? A sua resposta pode ter sido pelo salário, por afinidade com as disciplinas, pelo prestígio da profissão, por curiosidade, ou por até mesmo por ter sido um sonho de criança, ou até mesmo por pressão da família ou até da chefia do seu atual emprego. Indiferente do motivo de você ter ingressado neste curso, eu te digo uma única verdade: não desista. Por que eu digo isso de não desistir do curso? Eu sei que o curso é difícil, sim. Por vezes pensamos que as disciplinas, elas são a base para que você possa encontrar soluções futuras, já que a profissão engenharia, para quem já fez a disciplina de introdução à engenharia, é trazido que a nossa profissão foi feita para resolver problemas. E isso a gente tem bastante. O professor pode passar. Como eu disse, não desista. A segunda pergunta, então, é: você sabe o que você vai fazer depois de se formar? Ah, professora, mas eu nem sei direito o que eu faço na minha profissão. Como é que eu vou escolher o que fazer? Ou também, são tantas as opções de atividades. Professor, pode passar um pouquinho para frente. Ou atividades ou nichos de mercado, como é que eu vou escolher? Pois eu lhe digo uma coisa, meu amigo, minha amiga: comece a pensar nisso o quanto antes. Por que eu digo isso? Que você tem que pensar o que você vai fazer depois de se formar. Porque agora, durante a graduação, é onde você vai ter todo o suporte dos professores e o que você vai fazer e como vai poder fazer e se você vai poder errar.
Após a sua formatura, a sociedade espera que você seja o melhor profissional e nunca erre, não havendo muita gente disposta a lhe auxiliar quando estiveres no mercado de trabalho. Então, é importante que você, acadêmico, pense no que você está fazendo agora, além da graduação. Você deve se colocar em situações que demandem outras características e habilidades. Este será o seu diferencial na carreira e no pós-pandemia. Por exemplo, professor, pode passar mais um pouquinho. Então, quais são suas habilidades e, próximo, qual é o seu diferencial? Então, por exemplo, a gente precisa ter comunicação e relações interpessoais, se inserir em atividades não muito comuns que outros profissionais não costumam se inserir. Tudo isso vai te permitir conhecer pessoas, ou seja, fazer networking, ser visto e reconhecido por algumas habilidades que outros profissionais não tenham. E é aí que surgem as oportunidades de trabalho, de emprego e de parcerias, porque você vai ter o diferencial. Então, busque atuar na sua área ainda durante o período que você está na graduação. Faça estágio, faça iniciação científica. Não seja apenas mais um engenheiro ou engenheira. Seja o profissional que o mercado precisa. Se você faz o mesmo que todos fazem, você será apenas mais um profissional. Mas se você focar nos seus pontos fortes, se destacar e se diferenciar na parte técnica, você se tornará um excelente profissional na sua área, e isso não acontece da noite para o dia. Precisa ser construído ao longo da faculdade e não após a sua formação. Pode passar, por favor. Então, como diz um amigo meu, o engenheiro Daniel Funchal, engenheiro civil, a faculdade é como um quebra-cabeça infantil, como está aí na imagem que vocês estão vendo em tela, onde cada uma das disciplinas que você for cursar, elas são estudadas separadamente, cada uma delas é uma pecinha. Ou seja, para você ter a figura final montada, você precisa de cada uma dessas pecinhas. Há um vídeo dele no YouTube com essa mesma imagem, onde ele faz essa analogia. Procure lá depois da nossa live aqui, é um vídeo de 5 minutos, vale a pena. E eu te pergunto, talvez tenha uma matéria que você nunca use. Você vai dizer, eu nunca vou usar isso depois de formado. Quem nunca, né? Mas é importante que você tenha estudado ela. E vai por mim. Geralmente, aquela disciplina que você não deu bola, seja lá no ensino médio ou durante a graduação, é aquela que você vai precisar depois de se formar. Falo por experiência própria. Professor, pode passar. Por isso, eu lhe apresento o CREA Júnior. Responda aí no chat, você conhece o CREA Júnior? Pode passar mais um, professor. O CREA Júnior ele está presente em 17 estados brasileiros. Eu pergunto, o seu é um deles? Olha aí na imagem que está em tela, a gente tem selecionado os estados em azul escuro, são os estados que têm o programa CREA Júnior, e os estados que estão em azul claro ainda não estão instalados ou estão em fase de instalação. Então, o que é o programa CREA Júnior? Este programa ele atua nas instituições de ensino superior como interlocutor entre os estudantes. Opa, deixa eu só ver aqui que está acabando a minha bateria. Só um pouquinho. Professor, segura as pontas aí, por favor. É aquele negócio, né? Quem sabe faz ao vivo. Jean, por favor. Ups. Comenta ali, por favor. Pronto, resolvido. Então, como eu tinha falado para vocês, o CREA Júnior, ele atua nas instituições de ensino como interlocutor entre os estudantes, os recém-formados e o sistema Confea, CREA e Mútua, apoiando movimentos estudantis, empreendedores e sociais, em parceria com entidades públicas e privadas. Ele tem como missão principal atuar na formação de jovens lideranças, a fim de contribuir de forma inovadora para o desenvolvimento de profissionais prezando pela ética e pela defesa da sociedade. Então, para você que está nos assistindo aí, que não sabe, nunca ouviu falar em CREA, Confea, CREA Júnior,
Só para trazer para você, o CONFEA é o Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Geociências, ao qual nós, engenheiros, após a formatura, vamos ter que nos vincular. Então, ele é responsável, principalmente, o CONFEA, que é o Conselho Federal, ele atua a nível federal. E os CREAS é o Conselho Regional, ele atua em cada um dos estados brasileiros, né? Inclusive no Distrito Federal, que é a unidade da federação. Então, ele regulamenta a profissão e fiscaliza. Hoje, como o professor Léo falou no início, eu sou conselheira do CREA de Santa Catarina, que é o estado de onde a gente está realizando a live. E cada uma das outras unidades tem outros conselheiros, né, de outras câmaras técnicas especializadas. Como eu sou formada em engenharia florestal, então eu atuo na Câmara de Engenharia Florestal. Se você quiser mais informações, depois é só buscar aí na internet, o Google, dá um Google que é só encontra mais informações sobre o conselho. Então, por que eu estou falando do CREA? O que isso tem a ver com a nossa palestra? Quando você se formar, para você poder exercer a sua profissão como engenheiro ou engenheira, ou mesmo profissional da agronomia e das geociências, que é vinculado a esse conselho, você vai precisar se registrar lá no seu estado e receber as atribuições referentes à sua graduação. Então, vale a pena ler um pouquinho mais a respeito, mas não se preocupe, nós vamos ver este conteúdo durante a matéria de Introdução à Engenharia. Se você já fez, você já viu na apostila, se você ainda não fez ou pretende fazer, a gente aborda esse tema durante o nosso livro. E agora, eu vou apresentar para vocês uma outra ferramenta bem bacana que vocês devem estar inseridos para não perder nenhuma oportunidade profissional. Professor, pode passar, por favor. O LinkedIn. Essa é uma plataforma como se fosse um Facebook profissional, onde você pode colocar o seu currículo, buscar vagas de estágio ou de emprego, ler e postar artigos na sua área de atuação, saber o que há de novo no mercado de trabalho e, claro, fazer networking. Aquilo que eu falei, comunicação entre pessoas do mundo inteiro, não só do seu estado, da sua cidade ou aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. Claro, você precisa saber falar outro idioma para isso, né? E aí, você já fez a sua conta lá? Você já tem? Já usa? Conta pra gente aqui no chat. Vale a pena. Para quem não fez ainda, eu sei que tem colegas meus de profissão que não tem, mas vale muito a pena. Nós aqui da Uniaselv estamos lá também, conforme está aparecendo aí na tela para vocês. Então, uma sugestão, peça ao seu tutor que tire um tempo da aula para que juntos vocês se cadastrem nessa plataforma. Eu tenho certeza que ela há de colaborar com o seu futuro profissional. E no presente também, claro. Professor, vamos lá? Pois então, após essas dicas, voltamos ao nosso tema principal, perspectivas para a engenharia no cenário atual. Então, diante deste tema, eu volto a lhe fazer uma daquelas 3 perguntas do início da nossa conversa. Pode apertar aí. O que você tem feito pelo seu futuro além da graduação? Lembra que eu disse? Seja o profissional ou a profissional que o mercado precisa. Pois então, pode passar, professor. Como é que geralmente funciona o dia a dia de um estudante na graduação? Eu vou falar aqui para vocês e eu quero que vocês me respondam lá no chat. Vamos lá. Geralmente você vai para a aula, faz a prova, passa na matéria, ou não, né? Passa no semestre e começa tudo de novo. Vai para a aula, faz a prova, a matéria e passa no semestre. E aí, formando um ciclo vicioso. No final da graduação, você tem a formatura, a tão sonhada formatura, o diploma, e aí? Aí você pensa, nossa, 5 anos passaram tão rápido, eu poderia ter aproveitado muito melhor a faculdade. Pode passar, professor. Mas o que fazer, então, para não ficar nesse ciclo vicioso? Então, vamos colocar as engrenagens para funcionar. Foco. Foque no que você é bom, nas habilidades e competências complementares que você possui. E, claro, use isso a seu favor. Foque a sua energia, o seu tempo, o seu esforço e o seu dinheiro, claro, em uma única direção. Do contrário, se tudo não estiver alinhado com o seu objetivo e você estiver andando cada dia para um lado, tentando abraçar o mundo, você pode não alcançar nada. O tempo passa, o dinheiro vai embora e você se desmotiva. E acaba dizendo que
engenharia não é para mim. E aquele sonho começa a se tornar um pesadelo. Então, você vai precisar alinhar as suas habilidades e as suas competências no que você é bom. Deixa eu passar, professor. E a partir daí, identificar oportunidades de mercado. Pode passar. Mais uma vez. Opa. Não, atravessou aqui. Mas, enfim, como eu disse, a partir disso, você tem que identificar as oportunidades de mercado que estão alinhadas com os seus objetivos e criar um direcionamento no seu plano de carreira. É importante que você converse com outros colegas de cursos, com os professores, com profissionais que já estejam atuando no mercado de trabalho para trazerem um direcionamento e não ficar naquele ciclo vicioso de pode ir passando, professor. Aí, ó. Assiste a aula, faz a prova, passa na matéria, ganha diploma, e aí? Né? Mais um semestre. E assim vai. Você tem que aproveitar as oportunidades que você tem na graduação. Porque, como eu já disse, enquanto você está na aula, é a hora de errar. Depois que você chegar no mercado de trabalho, e aí? Né? Aí você não tem mais essas oportunidades. Pode passar, professor. Então, fica a dica. Anota aí, caso você não esteja fazendo isso ainda. Ninguém sabe de todas as áreas de atuação da sua profissão, né? Às vezes, há todo um mercado a ser explorado, de algo que ainda nem foi desenvolvido, né? Cada dia descobrem-se coisas novas que a gente nem imaginava que iria ser descoberto. Então, para abrir esses horizontes, é necessário participar de quê? Vamos lá, professor. Semanas acadêmicas, workshops, congressos, feiras, associações profissionais e multiprofissionais e conversar com outros profissionais que atuam na mesma área que você. Só assim você vai estar sabendo o que tem no mercado. Então, sempre esteja aberto à oportunidade. Às vezes, um filme, um livro, uma conversa, um networking pode dar aquele clique, aquele start em um nicho de mercado que você nunca tinha pensado e diz aquela assim, poxa, por que eu nunca pensei nisso antes? Ou melhor, por que nunca ninguém pensou nisso antes? Então, por isso é importante sempre buscar oportunidades. A faculdade, gente, ela traz apenas uma base para você, porém depende de você ir atrás de novos desafios. Eu lembro que sempre foi trazido na faculdade que nem sempre o professor tem a certeza de tudo. Então, sempre questione. Será que aquilo mesmo é verdade? Será que não dá para fazer de uma melhor maneira? De outra forma? Será que não tem como economizar mais? Ou fazer aquilo que já era feito em menos tempo e mais rápido, com menos custos? Tudo isso a gente tem que pensar como engenheiros. Vamos lá, professor? Por isso, aproveite a sua graduação ao máximo. Se você deixar para buscar oportunidades apenas depois de formado, a chance de você se desmotivar é bastante grande. E aí, não haverão mais oportunidades para você errar e começar algo. Como profissional, você já deve entregar soluções para o mercado. O mercado não quer que você aprenda depois de formado. Eles vão te dizer, você deveria ter aprendido isso na faculdade. Então, se insira no mercado ainda na graduação. Quanto mais você se demorar, mais a chance de não se encontrar na profissão. E aí, de novo, você se desmotiva, acaba se afastando do mercado de trabalho, e aí, para voltar, as chances são bem menores. Ou vai dizer que você nunca ouviu falar de um profissional de engenharia que desistiu da profissão. Sempre tem alguém, né? Não quer dizer que você não vá conseguir se inserir no mercado se não fazer isso durante a graduação, mas eu te garanto que será bem mais difícil. Então, como está escrito ali na tela, o sucesso da profissão depende do teu esforço e da tua dedicação. Claro, se você gosta do que você faz, porque isso é importante. Já diziam os sábios que se você gosta do que faz, você não trabalha um único dia, não é mesmo? Então, se você está fazendo engenharia, a gente espera que você esteja gostando do que você está fazendo. Vamos lá? Então, a profissão da engenharia, ela nasceu para resolver problemas a partir de ferramentas novas e antigas. Aí você vem dizer, tá, professora Glaucia, mas o que tem a ver essas imagens que estão aí na tela, né? Como vocês podem ver, para ilustrar, eu trouxe um machado,
uma motosserra ao centro e um harvester. Ué, o que é um harvester? Nada mais é do que uma máquina que colhe árvores. Isso mesmo. Os engenheiros já desenvolveram uma máquina que corta árvores. Eu sei que talvez esse tema, essas palavras, essas imagens aqui não tenham muito a ver com o dia a dia da maior parte de vocês que estão nos assistindo, mas é um exemplo que eu trouxe, que é da minha profissão, que eu tenho certeza que vocês vão entender. Por exemplo, o harvester, que é essa máquina que está aparecendo aí à direita, ela corta a árvore como o machado e como a motosserra, mas de uma forma bem mais segura, já que o trabalhador está numa cabine, como se fosse num trator. Essa máquina, por exemplo, ela só pode ser utilizada em locais com um relevo mais plano, já que em locais mais íngremes a gente precisa usar a motosserra ainda. E tem locais ainda que não haverá motosserra e a gente vai precisar saber manusear um machado. Então, no nosso dia a dia, qual é a analogia que eu quero fazer com isso? No nosso dia a dia, nós também iremos nos deparar com situações como essa, sabendo juntar a teoria que a gente aprendeu na sala de aula ou os softwares mais atualizados, né? Então, eu tenho um exemplo aqui de colegas que já utilizaram softwares para fazer cálculos aí, sejam estruturais ou até mesmo para alguma peça na engenharia mecânica ou até mesmo transformadores aí para engenharia elétrica, e que botou os dados dentro do software e aí foi fazer a conta e disse, mas essa conta aqui não está batendo, não está fechando. E aí você tem que lembrar lá da teoria da faculdade para saber que realmente está dando certo, se você não botou algum dado errado, porque você tem que entender como o software funciona. E aqui o exemplo que a gente está trazendo em tela é a mesma coisa. Você precisa saber usar um machado, você precisa saber usar uma motosserra e também você precisa estar atento a essas novidades do mercado de trabalho, que seria o harvester. Então, presta atenção aí. Como eu disse antes, talvez aquela matéria mais chata da faculdade que você não deu atenção é aquela que vai te fazer falta durante a graduação, a tua profissão depois. Professor? Porém, há um problema que ainda existe e o profissional da engenharia deverá saber usar o conhecimento da graduação para resolver esse novo quebra-cabeça. Como eu disse para vocês, com o avanço da tecnologia, talvez a gente tenha no futuro problemas que a gente não tem hoje, mas a gente vai ter que saber resolver com as ferramentas que nós temos hoje. Ou seja, a gente vai ter um quebra-cabeça novo sem a tampa daquela caixa para saber qual é a figura que a gente quer encontrar, né? Então, assim como aconteceu agora durante a pandemia, onde exigiu muito dos engenheiros para resolver problemas com os quais a gente nunca tinha se deparado, né? Então, como eu falei para vocês, com o avanço da tecnologia, hoje está muito fácil fazer um curso ou uma especialização, ou mesmo aprender algo com algum vídeo na internet. Porém, a gente precisa ter um senso crítico e saber diferenciar o que é certo do que é errado. E para criar esse senso crítico, é importante buscar conteúdos de fonte confiáveis, que tenham relevância no mercado, pessoas que tenham experiência na área, formação comprovada. Porque é bem fácil você pegar vários pedacinhos de conversas de profissionais e montar um super curso aí. Mas você, estudante, você tem que desconfiar. Aquilo que eu falei antes. Será que o professor tem sempre a razão? Você tem que buscar informação, você tem que ir atrás. Todo conteúdo é válido, porém, há necessidade desse filtro. Toda informação é sempre bem-vinda, mas a gente tem que saber diferenciar aquilo que é certo, aquilo que é fake news, que está tão em alta, né? E para poder utilizar isso no dia a dia de trabalho. Então, o cenário atual é esse. A gente precisa saber lidar com tudo que está aí às nossas mãos. Vamos lá, professor. No entanto, vale ressaltar que o mercado valoriza o que é raro, o que não tem sobrando. Ou seja, por vezes, os profissionais fazem vários cursos e sempre os mesmos cursos, mas não basta fazer o que todo mundo faz. Como eu disse antes, dedicação e esforço de cada um é o que vai resultar no seu sucesso profissional.
Então, gaste energia e recurso financeiro naquilo que você gosta e se identifica. Se conheça. Aproveite enquanto está na faculdade para conhecer todas as possibilidades de trabalho antes de se formar. E já saber no que você é bom e conseguir se inserir no mercado. Pode parecer repetitivo, mas vamos lá. Se conheça, saiba no que você é bom, quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, o que você gosta de fazer e o que você faz bem. Quais são as suas características mais relevantes? Quais são as atividades profissionais que estão alinhadas com as suas habilidades? Sabendo isso, as chances de alcançar sucesso na carreira são bem maiores. Vou te dar um exemplo. Se você pretende atuar no setor público, engenheiro também atua no setor público, é preciso entender de legislação, até porque você vai estar usando a legislação no seu dia a dia. Agora, se você for atuar como autônomo, como um profissional liberal, ter a sua própria empresa, você precisa entender sobre questões financeiras e administrativas, que talvez você não veja tão a fundo na faculdade, mas você precisa saber. Afinal, você será seu próprio chefe. Agora, se você for trabalhar como perito judicial, tem também engenheiro atuando nessa área. Você vai precisar se aperfeiçoar na sua redação para poder redigir laudos e pareceres. Tá, professora? Vocês devem perguntar, mas eu sou engenheiro, eu quero fazer conta. Não, gente, a gente também precisa saber escrever. Por isso que quando a gente faz as provas discursivas aqui na Uniaselv, a gente quer que vocês escrevam tudo com as palavras de vocês, para saber se vocês entenderam o tema, o assunto, e descrever aquilo. Num laudo, numa perícia, é a mesma coisa. Vocês vão ter que descrever determinadas situações. Assim como qualquer projeto que vocês vão apresentar para o seu cliente. Você não vai poder simplesmente trazer um memorial de cálculo. Vejam, então, essas questões precisam ser respondidas ainda durante a graduação. E por isso você deve aproveitar ao máximo este período, conforme eu já trouxe até agora. E aí, você pode me perguntar, pode passar, professor, mas como é que eu vou me inserir no mercado ainda na graduação? Como é que eu vou fazer essa transição da minha carreira ou da profissão que eu tenho atualmente para a minha futura profissão? Bem, eu direciono esse questionamento para você que atua em algo totalmente distinto da sua profissão. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu era operadora de telemarketing. Isso mesmo. Eu trabalhei por quase 5 anos fazendo faculdade ao mesmo tempo. Você sabe o que é operadora de telemarketing? É aquelas pessoas que ligam para você oferecendo cartão de crédito, geralmente. Eu trabalhava em outro setor, mas era a mesma coisa. Eu ligava oferecendo produtos. E aí você me pergunta assim, tá, professora, mas o que operadora de telemarketing tem a ver com engenharia florestal, né? Floresta, meio ambiente, mato, operadora de telemarketing, telefone. Você pode pensar horas, nada. Eu também pensava assim quando eu fazia faculdade. E não via a hora de poder trabalhar na minha área. Mas eu te digo uma coisa, esse emprego me ensinou muito. Por exemplo, como falar com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, afinal, eu tinha que pegar o telefone e ligar para alguém e oferecer um produto. Como lidar com o trabalho sob pressão, até porque a gente tinha metas para alcançar, prazos para cumprir. Houve até um período, durante esse meu serviço de operadora de telemarketing, que eu trabalhei no setor de saque, que é o serviço de atendimento ao cliente. E eu só ouvia pessoas reclamando, porque, convenhamos, você nunca ligou no saque para elogiar algo, não é mesmo? Pois então, isto fez com que eu literalmente resolvesse problemas. Mas não é isso que nós engenheiros fazemos? Pois então, como eu disse, essa transição do seu emprego atual para a sua futura profissão precisa ser tomada ainda na graduação, pois é aqui que estão as oportunidades de aprender e ter experiências. Como está escrito na tela aí, você precisa aproveitar as habilidades da sua ocupação atual como um diferencial da sua carreira futura. Vamos lá, um outro exemplo. Você trabalha de vendedor. Como é que você vai poder aproveitar esse seu trabalho no seu futuro profissional? Saber vender o seu próprio serviço. Isso é importante também. Então, foi isso que eu fiz. Eu saí do meu emprego e fui fazer estágio ainda na faculdade.
Eu fazia um estágio de manhã, um estágio de tarde e estudava de noite. Era cansativo, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu me inseri no mercado de trabalho ainda na graduação. E você, já começou a planejar essa transição? Ou já está fazendo essa transição? Se ainda não pensou nisso, comece a pensar. Há muitos profissionais que mudam o foco da carreira ao longo do tempo. Porém, é importante definir algo que você deseja atuar o quanto antes. O desafio para todos é saber o que fazer, já que são tantas as opções. Pode passar, professor. Façamos um teste. Quantos de vocês já foram instigados a fazer um curso de algum software que está super em alta? Cada modalidade da engenharia tem algum curso extra indispensável, não é mesmo? Não vou citar nenhum aqui, afinal, eu nem conheço todos. Mas a pergunta é: você fez ou pretende fazê-lo? Eu imagino que sua resposta seja sim. Afinal, todos disseram que precisa fazer esse curso. Então, eu vou fazer. Um momento. Pois então, já que todos vão fazer, eu lhe pergunto: o que difere você de outro acadêmico que também fez esse mesmo curso extra? Reflita a respeito. Agora eu te faço outra pergunta. Quando você está no encontro com o seu tutor ou tutora e ele ou ela faz um questionamento em sala de aula, seja presencialmente ou virtualmente, você interage? Você questiona ele? Você se expressa? Responda mentalmente. Ou no chat mesmo, interage aí com a gente. Professor, podemos passar. Agora vamos lá. Como você poderá dizer para o seu empregador ou cliente que seu trabalho é melhor do que o do seu colega, sendo que ambos fizeram a mesma graduação? Por conta do preço? Não, né? Você precisa valorizar o seu trabalho, ter iniciativa, saber conversar e convencer de que você tem conhecimento e ele precisa confiar em você. E isso só se aprende fazendo. Vamos lá, professor, pode passar. Mais uma vez, comunicação, criatividade, liderança, trabalho em equipe, relacionamento, isso tudo, pode passar, é desenvolvido ao longo da graduação, pois aqui é o momento de aprender, perguntar, errar e começar de novo. A partir do momento que você se forma, as portas se fecham, as informações se fecham, as responsabilidades mudam e você não é mais o aluno e o seu professor, você é colega de trabalho agora. Então, você tem que aproveitar o momento agora da faculdade para pensar lá no futuro. Após a formatura, é hora de colher o que você plantou na graduação. Os contatos, as parcerias, as oportunidades, aquele colega de graduação que fazia outra atividade distinta que você, não perca o contato dele. Aprenda a vender seu trabalho, a fazer propaganda dele de forma ética, claro, sempre respeitando seus colegas. Nesta era digital, aprenda a lidar com inovações do mercado. Ou, assim como aconteceu hoje, aprenda a lidar com o imprevisto. Então, vamos lá, professor. Nunca pare de estudar. Mais uma vez, somos eternos aprendizes. Mais uma vez, saia da sua zona de conforto. Informação é sempre bem-vinda. Aprenda sobre assuntos diversos para que tenha as ideias distintas e saiba resolver os problemas de forma criativa. Vamos lá? Seja inovador e criativo, ou inovador e criativo. Há muitos profissionais que desenvolveram produtos observando a natureza, como por exemplo aí que está em tela, o velcro. Já ouviram falar? Vocês têm roupa de criança, brinquedo de criança também tem muito. O velcro ele foi desenvolvido com base no funcionamento dos carrapichos, aquelas sementinhas espinhosas que possuem farpas e costumam grudar nas nossas roupas. Alguém um dia teve a brilhante ideia de copiar isso e adaptar para o nosso dia a dia. Foi um engenheiro? Talvez não. Mas por que nós da engenharia não podemos seguir exemplos? Vamos ver o próximo exemplo aí. Professor, por favor.
Um outro exemplo, então, voltado para a construção civil é o edifício Westgate Center, localizado em Harare, no Zimbábue, lá na África, que apresenta a mesma estrutura de ventilação interna de cupinzeiros. Cupinzeiro, para quem não sabe, é um ninho de cupim, né? Aqui na região onde eu moro, em Blumenau, Santa Catarina, ou em Indaial, aqui não é muito comum, é mais comum na região de Cerrado. Então, essa estrutura, ela economiza energia para manter a temperatura interna do prédio. Então, para você lembrar um pouquinho aqui do ensino médio, a África é savana. Savana é um local muito quente, né? E durante a noite é muito frio, durante o dia é muito quente. Então, como é que eles iriam fazer economizar energia para não ficar com o ar-condicionado ligado o dia inteiro? E os caras foram lá estudar como é que funcionava um cupinzeiro para adaptar para a construção civil. E tem vários outros exemplos. Se você quer saber um pouquinho mais, até talvez para se inspirar, procure por biomimética. A palavra vem do grego bios, que significa vida, e mimesis, que é imitação, ou seja, imitação da vida, né? Da vida dos seres vivos como um todo. A biomimética, ela visa estudar estruturas biológicas e suas funções, buscando aprender com a natureza, entender as suas estratégias e soluções para utilizar esse conhecimento em diferentes domínios da ciência. Faça uma busca na internet aqui depois da nossa live, se inspire, quem sabe você tem uma ideia genial aí para a sua futura carreira. Vamos mais uma vez, professor? Pois bem, eu espero que esse nosso bate-papo tenha feito você refletir um pouco sobre a sua relação com a sua futura profissão e o que você pode fazer pelo seu futuro ainda hoje. As perspectivas para a engenharia no cenário atual são as mais promissoras possíveis. Já que mais do que nunca a gente precisa lidar com situações inusitadas, onde será exigido cada dia mais de nós profissionais. E como eu trouxe anteriormente, o mercado espera que você não seja apenas mais um, e sim aquele que tem o diferencial, ou seja, o profissional que o mercado precisa. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer a participação de todos que puderam acompanhar a live. Se quiserem expressar os sentimentos, o que vocês entenderam dessa live aí no chat, eu farei o possível para ler no decorrer dos próximos dias e responder a cada um de vocês. Então, foi um prazer falar sobre esse tema com vocês que acompanharam e espero que o conteúdo tenha trazido boas perspectivas aí sobre a profissão futura de vocês, futuros engenheiros e engenheiras e colegas de profissão. Agora eu passo a palavra, então, para o professor Léo, para que traga as perguntas ou as interações de vocês que tenham sugerido aí durante a live e que a gente possa responder elas. Obrigada. Legal, muito obrigado, professora Gláucia. Quisera eu ter tido a oportunidade de ouvir uma palestra assim na época da minha graduação, com certeza teria aproveitado bem melhor aqueles tempos, né? Em alguns momentos estamos tão focados nos estudos que esquecemos que temos também o resto da vida, né? Tudo mais que nos rodeia para nos preocuparmos. O engenheiro se preocupa com toda a sociedade, né? E já desde a sua graduação tem que procurar essa formação. Que legal, muito esclarecedor, muito obrigado. Queria destacar aqui alguns comentários que eu peguei rapidamente no chat. Eu vou transcrevê-los de forma um pouco resumida, porque o chat vai andando aqui, as mensagens vão passando. Primeira pergunta foi feita pelo Matheus de Campinas, ele diz o seguinte: o engenheiro é um profissional valorizado no Brasil? Desculpa, eu estava com o microfone no mudo aqui. Então, o que eu posso dizer? Nós, engenheiros, temos que primeiramente nos valorizar, para depois sermos valorizados. E, infelizmente, a gente percebe, às vezes, que a própria classe
não valoriza o colega. Por isso que eu falei que a gente precisa saber vender o nosso produto, vender o nosso trabalho, o nosso serviço, para que a gente possa ser reconhecido. A nossa profissão foi muito prestigiada antigamente, né? Como os médicos ainda são até hoje. Médicos, advogados, antigamente engenheiros eram também. Infelizmente hoje não tanto, né? Mas depende de nós, profissionais da engenharia, fazer isso voltar a acontecer. Eu sou muito orgulhosa de dizer que eu sou profissional da engenharia. Falo isso de peito estufado, que eu sou engenheira florestal. E às vezes as pessoas, se você diz que você é engenheira, eles dizem, você constrói casa. Não, eu digo, eu cuido do ar que você respira, eu planto árvores. Então, nós temos que aprender a nos valorizar, em primeiro lugar. E depois, claro, valorizar a profissão como um todo. Legal, muito obrigado. Excelente resposta. Tem uma outra pergunta aqui, é de uma acadêmica, Camila de Porto Alegre. Ela faz a seguinte pergunta: o mercado de engenharia é mais difícil para as mulheres do que para os homens? Boa pergunta, Camila. Infelizmente, na minha opinião, ainda é. Vou trazer um fato aqui que eu presenciei, até pelo fato de fazer parte do Conselho de Engenharia aqui do meu estado. Para você ter uma ideia, a gente tem um programa chamado Programa Mulher, junto ao CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Geociências, que é justamente para quê? Para valorizar a inserção feminina, tanto nos postos de liderança junto ao Conselho, quanto como é que é? Em postos de poder, digamos assim, tomadas de decisão, seja como diretores de grandes empresas ou até responsáveis técnicos de determinadas áreas. E para conhecimento de todos, a taxa hoje de participação feminina junto ao Conselho de Engenharia é em torno de 16%. Aqui em Santa Catarina está nessa mesma faixa também. Cada estado tem o seu levantamento. Se vocês quiserem buscar no site do CONFEA, vocês podem buscar. Mas eu posso dizer por experiência própria, o fato de eu ter escolhido uma profissão que é um pouco mais, digamos, rústica, porque engenharia florestal lida com florestas, vai para o meio do mato e tal, eu passei um pouco de maus bocados, digamos assim, porque você não pode ir para campo com tantos homens. Assim como eu já ouvi colegas engenheiras civis que diz que lugar de engenheira civil é fazendo projeto e não comandando obras, né? Lá com o pessoal de mestre de obras ou até o pessoal de serventes e tal. Mas assim, o que eu posso te dizer como exemplo? Se você for capaz, se você acredita que você faz um bom trabalho, você tem que se impor. E é o que eu tenho feito na minha área de trabalho e felizmente sou reconhecida por isso. Então, assim, a engenharia como um todo, a gente tem que aprender a resolver problemas, né? E nós, mulheres, resolvemos problemas duas vezes. A primeira porque a gente tem que mostrar que a gente faz, assim como os homens também fazem, e às vezes ainda a gente faz de salto alto. Que legal, excelente, excelente. Uma última pergunta que eu gostaria de compartilhar aqui, tem algumas outras interações, é do Luiz de Manaus. Ele diz o seguinte, eu tentei resumir um pouquinho, que é um texto grande, ele diz assim: eu sou o Luiz, estou iniciando o curso de Engenharia Elétrica agora no Uniaselv, à noite, e possuo um trabalho de meio turno, eu acredito que ele seja de manhã ou de tarde, né? Numa prestadora de serviço que não tem relação com a área da engenharia. O que você recomenda? Eu trocar de trabalho para um outro emprego que seja na área de engenharia ou focar esse meu tempo livre em algum curso de formação na área? Eu acredito que ele quer dizer o tempo livre, que ele tem meio período livre ainda, né? Como é o nome dele? Desculpa, Luiz? Luiz. Luiz, então, o que eu fiz, né, conforme eu trouxe na apresentação para vocês? Quando eu estava do terceiro para o quarto semestre da graduação, eu tinha um emprego também, como você, de meio período,
e eu não pedi para sair, acabou que eu fui demitida, né? Até ganhei todos os recursos lá e tal. E aí, o que que eu fiz? Eu tinha duas opções. Eu precisava pagar a faculdade, então eu fui buscar uma bolsa junto à universidade, e aonde eu ganhava uma parte da faculdade paga, fazendo aquele estágio. E eu falei, poxa, mas eu preciso ainda me manter, né? Porque afinal de contas, a gente precisa, a gente tem contas, né? A gente tem boletos, a gente precisa comer, cartão de crédito, gasolina, essas coisas todas. E aí eu fui buscar uma segunda opção. Então eu fazia dois estágios em áreas distintas e de noite eu estudava. Então a minha sugestão é você já tentar se inserir, como eu trouxe aqui na apresentação, ver o que você gosta de fazer, qual é uma área que você acha interessante e tentar fazer estágio nessa área. Os cursos, hoje, como eu falei antes, aqui com a tecnologia que a gente tem, assim como a Uniaselv já tem o curso à distância, às vezes você pode fazer um cursinho, às vezes de final de semana, né? Estudar por conta junto ao próprio YouTube. E o fato de você estar fazendo um estágio, você tem um contato com um profissional da área, é muito valioso. Fazer esse contato com pessoas, aquela palavrinha difícil antes que eu falei, o networking, isso é muito importante. E se você tem a oportunidade de fazer isso ainda na graduação, conviver com pessoas que já atuam na área, você aprende muito mais. Então, a minha sugestão seria você já partir para um estágio, se você tiver a oportunidade. Legal, ótimo. Bom, eu acredito que tenha sido um momento aí muito valioso para todo mundo aqui que participou dessa live aí, uma professora Gláucia aí trazendo um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento para nós, para a área aí. Acredito que foi muito importante para todo mundo sai daqui com mais entendimento, mais conhecimento da área da engenharia. Então, eu quero finalizar esse evento, esse momento aí, agradecendo a presença de todos que estão nessa live, de todos os participantes aí que interagiram ou não no chat. Muito obrigado. Agradeço também de coração a Gláucia aí por ter aceitado esse convite, trazer aí a discussão desse tema aí que é importante para todos, né, de qualquer área da engenharia. Muito obrigado também à professora Adriana, que está traduzindo esse evento em Libras, e também ao Jean aí, que ofereceu suporte técnico na transmissão para a gente. Muito obrigado a todos, então, um forte abraço e uma boa noite para vocês. Até mais.